Risco moral. O que é isso, Matheus? Eu vou explicar. É muito interessante e eu acho que pode fazer diferença na sua vida. Fala pessoal, tudo bom? Obrigado por estar aqui. Já deixa o seu curtir, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Hoje vamos falar sobre o risco moral. O que é isso? Isso é um tema muito comum para o pessoal de seguro, tá? O que é o risco moral? É quando você tem uma assimetria de informações, quando você tem duas partes, pelo menos duas partes envolvidas em uma negociação, em uma relação de qualquer tipo, só que uma tem mais informações do que a outra, ou a outra não sabe algumas coisas que poderia saber e isso mudaria o jogo. Tá? Quando a gente fala de seguradora, um exemplo muito interessante é o seguinte: quando a seguradora, você vai fazer o seguro do seu carro, quando a seguradora analisa o seu caso, ela acredita que você parar o carro sempre dentro da garagem, ela acredita que você usa o carro só para ir trabalhar e voltar, por exemplo, só que depois que você faz o seguro, muitas vezes as pessoas mudam o comportamento. Ah, vou parar na rua, eu tenho seguro mesmo, eu não vou gastar com estacionamento, eu não vou fazer aquilo. A pessoa muda o comportamento depois que ela tem o seguro. Ou seja, quando a seguradora avalia, a pessoa tem um comportamento X. E depois que ela faz o seguro, ela muda o seu comportamento. Então, como que a seguradora conseguiria fazer uma avaliação adequada de risco? Então, isso é muito interessante. No caso de seguro de vida também, às vezes a pessoa tem uma determinada doença difícil de detectar por exames, e ela sabe que tem e ela não comunica à seguradora. Isso é risco moral. Isso que as seguradoras consideram muito. E olha que legal, você vê isso em tudo. E se você parar para pensar, você vê isso na sua vida em vários aspectos. Tá? Isso aconteceu em 2008, um exemplo do problema do risco moral, na crise do subprime. Tá? Os bancos, grandes bancos de investimentos americanos, eles sabiam que se alguma coisa desse errada, o governo federal iria salvar eles, como realmente fez. Então o banco acabava exagerando no seu empréstimo, principalmente para que a gente fala de débitos podres, ou seja, clientes de alto risco nos Estados Unidos, na realidade americana, clientes que não tinham carteira registrada ou eram imigrantes, alguns até ilegais, e mesmo assim os bancos estavam emprestando, sabendo que se alguma coisa desse errada, não tinha problema não, o governo salvaria o banco, então eles estavam muito propensos a arriscar, a fazer empréstimos, mesmo com alto risco de inadimplência. Isso é um risco moral por derivação. Outro exemplo de risco moral é até a realidade que a gente está vivendo hoje. Será que a gente tem todas as informações sobre o que está acontecendo? E será que essas informações deveriam ser realmente passadas? Que aí começa a entrar vários aspectos, né? Ah, é muito técnico, as pessoas não vão entender, as pessoas vão entrar em pânico. E por causa dessas coisas a gente não tem as informações, a gente não consegue tomar as decisões corretas na nossa vida. Isso acontece inclusive na nossa casa, no nosso dia a dia. Tá? Um exemplo de risco moral interessante é na educação dos nossos filhos. Exemplo, o seu filho, ele sabe que se ele fizer alguma coisa errada na escola, você vai proteger ele, você vai ajudar ele. Então muitas vezes o garoto é valentão porque ele sabe que se alguma coisa der errada, o papai vai lá e resolve o problema. Às vezes a gente empresta o nosso carro para os nossos filhos e os nossos filhos acabam dirigindo de uma maneira muito displicente, porque no fim das contas ele sabe que se alguma coisa der errado, se bater o carro, você vai lá e resolve para ele. E aí que cabe a avaliação. Falar, pô, será que o meu filho ele se comporta dessa maneira porque ele é assim ou porque ele sabe que eu vou proteger ele? Então isso que você tem que considerar na hora de avaliar como o risco moral pode eventualmente estar impactando o comportamento das pessoas até ao seu redor. Então isso está em tudo, é bem legal. Quando alguém te oferece alguma coisa, tá? Seja entrar num negócio novo, falar, ou uma sociedade, às vezes vai falar assim, pô, você não quer entrar de sócio comigo nisso? Vamos abrir um restaurante junto, uma pizzaria junto, ou vamos investir num fundo de investimento, ou o gerente do seu banco fala, pô, esse fundo de investimento aqui é muito bom. Será que você tem todas as informações para avaliar realmente se é um bom negócio ou não? E não tem problema, o risco moral é uma coisa que existe e não é porque você não tem todas as informações que aquilo seja ruim. E não é porque a pessoa tem interesse que você entre nesse negócio que aquilo é ruim. Mas você tem que realmente se aprofundar, avaliar, entender realmente como funciona. Não é porque alguém, ainda que de confiança, disse que é bom, que realmente seja bom. Porque pode haver assimetria de informações, inclusive dela, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do exemplo do fundo de investimento, o seu gerente falou para você que é bom. Você tem uma informação X, ele tem a informação que você tem, mas a que ele tem de dentro do banco. Mas quantas informações que o seu gerente realmente possui? Então o risco moral, inclusive, ele reverbera.
tá? O seu gerente sabe algumas coisas e passa menos ainda, e menos ainda, e menos ainda. Na hora que você toma uma decisão, você descobre que tinha uma série de aspectos que bastava você ter lido, por exemplo, o prospecto do fundo. É só uma questão de se informar. Então, não se baseia muito no que as pessoas dizem, mas se baseia no que estão fazendo. Esse é o detalhe, esse é o recado sobre o risco moral. É bem interessante, eu acho que é um bom exercício, inclusive, você olhar à sua volta e ver, pô, isso aqui é risco moral. Pô, isso aqui ofereceram, mas a pessoa não tinha a devida informação. Uma tinha mais informação do que a outra. E em relação à educação dos seus filhos, e em relação aos seus familiares. É muito interessante, eu espero ter contribuído. Obrigado por estar com a gente. Eu já falei, mas eu vou falar de novo. Deixa o curtir, compartilha com seus amigos, segue a gente nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. Muito obrigado, continua com a gente.